Olá pessoal, dando continuidade aqui do nosso projeto, onde a gente tem por objetivo a criação do nosso chatbot aqui, utilizando o serviço de geração de embeddings do Gemini, do Google AI Studio. Então o objetivo é que a partir de uma determinada consulta a gente vai gerar os embeddings para essa consulta e a gente vai comparar com o nosso dataset, e sendo que dentro desse dataset a gente já gerou os embeddings para ele. Então lembrando lá naquele código que a gente trabalhou aqui na aula anterior, a gente carregou os dados aqui de um dataset. Esse dataset ele tem o título e o conteúdo, e a partir deles a gente criou a função, que ela vai receber aí uma consulta e vai comparar aí com os embeddings que foram gerados. Então a gente gerou uma coluna de embeddings para aquele dataset nosso, e depois quando a gente faz alguma pergunta aqui, uma consulta, a gente vai gerar os embeddings para essa consulta aqui e vamos comparar com o dataset para poder verificar aí qual que é mais parecido e a gente ter o retorno. Uma vez que isso já está pronto, né, a gente exportou aqui o nosso dataset, onde tem todos os embeddings aí que a gente gerou dentro do nosso modelo. E aí, uma vez que a gente executou, só a gente vir aqui na parte de arquivos, né, se a gente vier aqui do lado, selecionar aqui o arquivo que a gente exportou, o pkal do Pickle, e a gente vai realizar o download. Uma vez que a gente fez download, a gente vai criar agora uma aplicação em Flask, onde essa aplicação ela vai carregar esses dados aqui e a gente vai utilizar aqui parte desse código que a gente criou aqui em Python, a gente vai levar lá para a nossa aplicação em Flask. A primeira etapa que a gente vai fazer aqui dentro do Visual Studio Code é a gente criar aqui um diretório e abrir esse diretório. Então eu criei um diretório aqui vazio, app Flask. E depois aqui a gente vai dentro do nosso terminal, né? Então a gente vai em terminal, novo terminal, e o que a gente vai querer realizar aqui vai ser a instalação do Flask aqui dentro do nosso ambiente. Lembrando que a gente tem que ter o Python instalado na máquina, então se não tiver, tem que ir lá, colocar download Python, realiza o download do ambiente Python para a sua máquina. Uma vez que o Python está rodando, a gente vai conseguir colocar o Flask aqui. Então para poder instalar o Flask, uma vez que a gente tem o Python, é só a gente colocar pip install Flask. No meu caso ele já tem, ele vai falar que a dependência aqui já está satisfeita. De quem não tem é só a gente executar o comando. E também aqui a gente vai ter aqui um tutorial de apoio para poder ajudar aqui no processo. Uma vez que aqui está pronto, a gente tem que verificar se realmente o nosso ambiente está funcional. Então vamos criar aqui um novo arquivo aqui. Então esse novo arquivo que a gente vai criar, vamos chamar ele de app.py aqui, que vai ser a nossa primeira aplicação Flask. E a gente vai utilizar aqui como modelo aqui, só um código de Hello World aqui para o ambiente Flask. Então a gente está importando Flask, quando eu bater na rota barra, que é a rota padrão aqui, a gente só vai dar um return run Flask aqui. Então a gente vai salvar e a gente vai executar. Se tudo estiver certo, o ambiente estiver configurado, o Python estiver instalado, a gente vai conseguir ver a nossa aplicação funcional aqui. Para a gente poder executar a nossa aplicação, é só a gente colocar Python-m Flask run para a gente poder executar. Uma vez que a gente executar, ele vai subir aqui um serviço aqui do Flask e ele vai estar disponível aqui na porta 127.0.0.1, né, no IP 127.0.0.1, que é o localhost 2.5.1000 aqui. E aí, para a gente poder parar, é só dar um Ctrl C. Então, uma vez que a gente clicar aqui, ele vai executar. Se tudo der certo, na barra aqui ele vai dar um Hello Flask. Então, essa é a primeira parte. Uma vez que está funcionando, a gente já pode partir aí para a estruturação do nosso ambiente aqui, baixar as bibliotecas que vão ser necessárias para a gente poder importar aqui o nosso dataset de embeddings e conseguir criar aqui uma aplicação que ela vai receber uma consulta aqui via uma chamada de API e a gente vai dar como retorno aí a nossa resposta aí, tudo utilizando aí a API do Gemini. Então, dando continuidade, dei um Ctrl C aqui só para poder parar o serviço e a gente vai instalar algumas dependências aqui que a gente vai precisar. Então, a gente vai instalar aqui a dependência aqui do Google Generative AI, que é a base para a gente poder utilizar, né, o serviço do Google AI Studio. Aqui no meu caso, mais uma vez, como já tem, ele vai rodar rápido aqui. A gente vai precisar do NumPy, porque aquela função que a gente verifica ali, se a nossa consulta é mais próxima ali de qual embedding que a gente tem no nosso dataset, a gente vai utilizar o NumPy. Por quê? Aquela função que a gente criou lá dentro do Colab, a gente vai trazer aqui para o nosso ambiente Flask aqui. A gente vai utilizar aqui também o .env aqui do Python, para que a gente não deixe a nossa chave exposta. Então a gente vai utilizar ele aqui também. E a gente vai precisar aqui de uma outra dependência que é o Flask Cores, que é o Cause Origin Resource aqui. Ou seja, para que a gente consiga ter uma requisição aqui a partir
de um outro servidor, porque a nossa aplicação Flask aqui, ela vai ser uma API e ela vai receber uma requisição a partir de uma outra aplicação. Então a gente precisa aqui do CORS aqui habilitado. Uma vez que aqui está pronto aqui, a gente pode até apagar aqui o nosso código e aí a gente vai colocando aqui em trechos de código aqui para a gente poder entender como vai funcionar a nossa aplicação. Então, dentro do nosso código aqui, a gente vai fazer os imports aqui das bibliotecas de tudo que a gente instalou que vai utilizar, que é o Flask. Aqui dentro do Flask a gente vai utilizar o JSONFI e o requests aqui para poder criar a nossa API, importando o NumPy. Aqui o Google Generative AI, que é o que a gente vai passar a chave da API para poder utilizar os recursos lá do Gemini. O Pickle, que a gente vai importar o modelo que a gente exportou lá dentro do nosso Colab. O Flask CORS, para poder fazer essa requisição aí entre servidores diferentes, e o .NET Env e o OS aqui, que vai permitir a gente esconder, guardar a nossa chave aqui e colocar ela aqui como uma variável de ambiente para que a gente possa acessá-las posteriormente. É importante aqui também saber que quando a gente for executar, se der algum erro de dependência, a gente realizar a leitura aqui do erro que está acontecendo, e na maioria das vezes, se a gente está importando alguma coisa que não está instalado, é só a gente dar um pip install no nome ali daquela biblioteca que a gente precisa. Ainda dentro da parte aqui de algumas configurações bases do nosso código, a gente está carregando aqui o .env aí, que vai permitir a gente trazer a nossa chave, que ela está como variável de ambiente. Aqui só definindo que a nossa aplicação é Flask e habilitando o CORS. Então, para habilitar o CORS é só colocar aqui que essa nossa aplicação aqui que a gente definiu aqui, ela está habilitada o CORS para ela. Agora nós vamos colocar aqui, iniciar aqui o modelo que a gente vai utilizar lá do Google AI e carregar aqui o nosso dataset com os embeddings que a gente exportou. Então a gente está definindo aqui qual que é o padrão de modelo que a gente vai utilizar, que é o Text Embed 004, mesmo padrão que a gente utilizou lá dentro do Colab. A gente está importando o nosso modelo de embeddings, que a gente está abrindo aquele arquivo. Então aquele arquivo a gente tem que pegar e trazer ele aqui para dentro da nossa aplicação. Então, para trazer ele para a aplicação, só copiar e colar. Agora ele já está aqui. A gente está definindo a nossa chave secreta aqui, que é a nossa variável, e a gente está pegando aqui da nossa variável de ambiente. Então, para a gente poder fazer isso, a nossa API aqui, e assim como a gente escondeu lá no Secrets, lá dentro do Colab, aqui a gente vai criar aqui um arquivo aqui chamado .env. Então, vou colocar aqui .env. E esse arquivo env aqui, ó, a gente vai definir aqui a nossa chave secreta dentro dele. Para na hora que ele consiga carregar aqui, a gente vai colocar a nossa API key, que ele vai procurar aqui dentro do env. Então, esse API key aqui, ó, a gente vai colocar a nossa API key e a gente vai colocar igual e a gente vai pegar a nossa chave e vamos colocar aqui. Então, aqui na frente é só a gente colar a nossa chave, não precisa colocar aspas, nada, e ela já vai estar funcional aqui. Então, voltando aqui a gente vai conseguir carregar e a gente vai configurar aqui o Google AI Studio utilizando essa chave secreta que a gente definiu aqui. E a gente vai aproveitar para poder utilizar essa chave secreta também, a gente vai utilizar ela como padrão para poder aceitar uma requisição vinda de qualquer origem. Então, lá na nossa API, a gente só vai deixar a nossa API ser invocada se essa chave secreta aqui for colocada lá também. Por quê? Para que qualquer pessoa não possa ficar fazendo requisições na nossa API e assim utilizando o nosso serviço. Agora a próxima etapa que a gente vai ter que fazer aqui é colocar aquela função que a gente criou lá, que é o gerar e buscar consulta, que a partir de uma consulta a gente vai procurar lá no nosso dataset aqui e a gente vai verificar aqui, essa consulta que eu fiz, ela é mais parecida com qual registro do nosso dataset. Então a gente trouxe aqui porque cada requisição que a gente receber, a gente vai ter que pegar essa consulta, transformar ela em embedding, que é aqui que a gente está realizando, né? Vai usar aqui o NumPy para poder verificar em qual está mais próximo. Aqui, ó, tem esse print aqui, era só para poder visualizar aí os produtos escalares que foram gerados. Se quiser deixar só para poder visualizar ou colocar algum outro print para poder entender, pode. A gente vai tirar ele daqui, a gente vai ter um índice aqui que é o menor e a gente vai dar o retorno. E agora, uma vez que a gente já tem isso aqui, a gente já pode criar a nossa API e na nossa API a gente vai receber essa consulta e a partir dessa consulta a gente vai dar o nosso retorno. E aí a gente pode retornar simplesmente o que está na base de dados ou fazer como a gente fez também lá no Colab, né? Então a gente utiliza um modelo ali de conversação do Gemini para poder reescrever esse resultado, para que a resposta não fique sempre igual. Então, para que isso seja possível, a gente vai criar o nosso modelo aqui, que vai ser o Generative Model,
Estou criando aqui a partir do Gemini 1.0 Pro, pode ser 1.5 Pro, como aqui a gente não vai precisar de muitos recursos. E aí a gente vai definir a nossa API. Vamos definir aqui uma primeira API aqui só de teste. Então, a gente vai colocar aqui, quando a rota aqui for barra aqui, então aqui nem está funcionando aqui como uma API, né? É só a rota padrão, desculpe, na sequência que a gente vai criar a API. Então aqui a gente está criando uma função chamada home. O nome da função a gente poderia alterar, mas quando a gente receber qualquer requisição no barra, que é a raiz da nossa URL aqui, o que ele vai fazer? A gente vai criar uma consulta quem é você, só para poder verificar se realmente está tudo acontecendo, ou seja, eu estou conseguindo realizar a geração dos embeddings, estou conseguindo chamar a minha função de consulta, e a partir dessa consulta que eu vou pedir para ele reescrever, vou gerar o conteúdo e vou dar um retorno à resposta. Então, aqui é aquele mesmo código que parecido com o que a gente fez lá no nosso Hello World. A diferença aqui que o que a gente vai mostrar é o retorno da execução da nossa função, que ele pega o embedding e vai comparar. Então, quando a gente colocar um quem é você aqui, ele vai comparar aí com todos os embeddings que a gente tem no nosso dataset e vai dar o retorno, e aí já vai ter que estar funcional. Então, para a gente poder executar, é importante aqui, tem que estar tudo salvo aqui. O meu arquivo .env mesmo, ele não estava salvo. Então, aí na hora de executar, você pode ter algum erro aqui. Então, salva todos os arquivos, dá um Python -m flask run. Uma vez que a gente executar aqui, se tiver tudo correto aqui, é só a gente clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar na URL, a gente vai conseguir visualizar aí o retorno. Aqui no caso deu certo a gente perguntar olá quem é, né? Então, olá, sou o IF Assistente, estou aqui para ajudá-lo. Esse foi o retorno que foi o retorno dessa consulta. Essa aqui é a rota padrão. Logicamente também a gente vai desativar essa rota padrão aqui para que não fique consumindo recurso e realizando consultas aqui à toa. E aí agora sim a gente está pronto aí para poder criar a nossa API e a gente testar a nossa API. Agora, para a criação da nossa API, a gente vai definir aqui uma rota aqui que vai ser /API. Então, quando a gente colocar naquela URL que a gente tem aqui, que no nosso caso que ela está com, deixa eu parar o servidor aqui, Ctrl C, está 127.0.012.5000 aqui, e a gente colocar /API, a gente vai estar chamando aqui essa nossa API. E o método aqui vai ser o post aqui, que a gente vai estar fazendo uma requisição. E aqui a gente está criando uma função chamada results. A gente vai pegar aqui a nossa chave de autorização aqui, a gente vai pegar ela a partir do cabeçalho. Existem algumas formas aí da gente colocar segurança aí dentro da nossa API. A gente vai utilizar aqui um padrão de chave fixa. Essa chave fixa aqui, ela tem que vir lá no cabeçalho da nossa requisição com o nome authorization. Então, na hora de a gente fazer a requisição, a gente tem que colocar o nome aqui de authorization, ou a gente poderia colocar autorização, tanto faz aqui. E a gente vai pegar aqui, a gente vai chamar essa variável aqui de auth-key, ou seja, de chave de autorização, e vai comparar essa chave que a gente está recebendo, que vai estar aqui, ó, com a chave secreta que a gente definiu lá dentro do .env. Então, isso aqui, ele vai ser importante no nosso contexto aqui, para que a gente não fique recebendo requisições aí sem autorização. Então, se for diferente aqui, a gente vai retornar que teve um erro aqui não autorizado. Agora, se tudo der certo aqui na hora de a gente fazer a requisição, a gente está pegando os nossos dados aqui, essa requisição aqui a gente considera que ela vai ser no formato JSON, e a gente está forçando que a gente vai serializar ela, ou seja, ler ela no formato JSON, por isso que esse force go true, porque pode ser que o type dele ele venha como text lá, talvez no cabeçalho. Se ele não vier com JSON, aí ele não funcionaria aqui. E a gente vai pegar aqui dentro dos dados que a gente vai pegar lá, a gente vai pegar o registro chamado consulta dentro do nosso conteúdo JSON. E aí a gente vai pegar essa consulta aqui e a gente vai utilizar para poder aplicar dentro da nossa função gerar buscar, que é a nossa consulta, e o nosso dataset é o nosso modelo de embeddings. Aquele prompt que a gente já tem, né, considerando a consulta para poder reescrever, a gente vai pedir para poder reescrever e a mensagem de retorno vai ser a resposta aqui .text. Aqui no caso eu estou retornando o quê? Eu estou retornando a resposta que a gente teve depois da reescrita. Se eu quisesse retornar direto, eu só poderia retornar esse resultado, que é o que bateu lá no dataset. E aí para que a gente conseguir ver isso funcionar aqui agora, no caso na API, como a gente vai fazer uma requisição aqui com o método post, ou seja, a gente vai submeter dados para que ele seja processado e a gente tenha como retorno, para a gente poder visualizar isso aqui, a gente vai utilizar o Postman, ou a gente poderia utilizar qualquer outra ferramenta aí para a gente poder testar a API. Então, aqui dentro do Postman, como falei, pode-se utilizar outras ferramentas. A gente vai criar aqui uma nova chamada de requisição, HTTP. A gente vai mudar aqui de get
para post e a gente vai colocar a nossa URL. Então, qual que é a nossa URL? É a que está aqui dentro da nossa aplicação. A gente pode, se quiser, até deixar o serviço parado. Então, a gente vai pegar a nossa URL. Depois que a gente colocar isso no servidor, lá na Azure, por exemplo, aí a gente muda aqui para a URL que está lá do nosso serviço. Aqui, não é em autorização que a gente vai colocar, porque aqui é outra forma de autorização, a gente vai colocar aqui em headers aqui. Em headers aqui a gente vai colocar a chave e o valor. Então a chave que a gente está esperando que seja colocada aqui é a authorization aqui. Então a gente vai colocar igual está aqui. E o valor que a gente vai colocar é o valor que a gente está utilizando aqui na nossa chave secreta. Então vou pegar aqui a minha chave secreta e vou colocar essa minha chave aqui. Então aqui é uma informação de cabeçalho. Toda vez que eu fizer uma requisição, esse authorization com essa chave, eles vão lá no cabeçalho, sempre esse cabeçalho aqui, ele vai ser submetido de forma encriptada. E agora a gente pode construir o nosso corpo aqui. O nosso corpo a gente vai colocar aqui em modo de dados brutos aqui em RAW e a gente vai passar aqui no formato JSON. O formato JSON a gente tem abre e fecha chaves e aí a gente tem um conjunto de chave e valor. Então aqui a gente vai pegar, colocando aqui abre chaves, qual que é a chave aqui, qual que é o valor, entre aspas aqui. Então eu tenho a minha consulta, lembrando que lá na nossa aplicação, na hora que a gente fez aqui, né, a gente está esperando aqui pegar o dado aqui, é a consulta, o valor da chave. Então esse consulta aqui, ó, é a requisição que a gente vai fazer aqui para a nossa consulta. E aí eu estou passando um texto aqui, quais cursos tem. Se isso aqui der certo, na hora que a gente realizar a requisição aqui, lembrando, nosso serviço tem que estar ativo, né? Então aqui, ó, meu serviço aqui ele está parado. Deixa eu ativar o meu serviço aqui, ó, Python-M Flask Run. Ele tem que estar rodando, tem que estar funcional. Ó, estou abrindo aqui o barra, ele tem que estar ativo, não pode dar erro aqui. E aí a gente pode fazer a nossa requisição agora a partir do Postman. E aí, se tudo tiver certo aqui, na hora que a gente fizer a requisição, ele vai retornar o resultado da consulta. Então, vou dar um send aqui. Ó, ele processou, a gente teve algum erro. Então, a gente tem que ir lá e analisar qual erro que a gente teve nessa requisição. No caso, o erro que tinha acontecido é porque a gente fez a alteração e não salvou. Então, reparem que tem uma bolinha aqui. Então, vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou parar o meu serviço e vou rodar ele novamente. Uma vez que eu rodar ele novamente aqui, a gente vai conseguir ir lá e realizar a requisição corretamente. Então, retornando aqui, o mesmo padrão que a gente fez, a gente criou uma nova requisição com o método post, passando aqui a URL, a gente veio aqui nos cabeçalhos, colocou a nossa chave de autorização e o valor correto aqui, e na hora que no corpo aqui a gente colocou em modo dados brutos e a gente está realizando a nossa consulta. Quando a gente colocar a nossa consulta aqui, quais cursos tem, ele vai processar. E aí falou, nosso catálogo de curso oferece curso como ciência da computação, administração. E aí a gente pode, logicamente, aí, ajustar aí o nosso prompt de reescrita para ver se ele está dando retorno da forma que a gente precisa. Então, uma vez que a gente já tem agora a nossa aplicação Flask, a nossa API funcionando, qual vai ser o nosso objetivo agora na próxima aula? Pegar essa aplicação Flask, hospedar ela num servidor, no nosso caso a gente vai colocar na Azure, e uma vez que ela estiver funcional lá na Azure, a gente já pode partir para poder criar a nossa aplicação lá em React. Da forma que tá, se a gente quisesse criar a nossa aplicação React para poder fazer a comunicação local, também funciona, mas primeiro vamos deixar aqui o nosso back-end aqui em Flask funcional e online.